Toda a comunicação tem por objetivo a transmissão de uma mensagem que possibilita a dinâmica social e de grupo. Quando há comunicação, tem-se inúmeras interpretações em relação a si próprio, de acordo com a O processo de comunicação, segundo um grande autor chamado Sartini, em 1980, começa com um transmissor, que é quem diz. E também ele enfatiza que começa com um código, que é como se diz. Ele deixa também enfatizado que uma mensagem é correspondente ao que se disse, e o receptor é para quem se diz. Consiste em um emissor fazer chegar uma mensagem a um receptor por um canal de comunicação utilizando determinado código. Toda e qualquer ideia, conteúdo ou informação que se queira repassar é chamado mensagem. É algo que exterioriza uma intenção a qual está ligado ao contexto em que está inserido. Pode-se dizer que a mensagem é um conteúdo da comunicação e é um conjunto de sinais com significados. É também a essência e a razão. Em uma conversa, o discurso é a mensagem. Em um sorriso, a expressão da face é a mensagem. Quando algo surpreende, a reação momentânea também é a mensagem. O emissor é a fonte da mensagem. É de onde parte a comunicação. É a pessoa que tem a informação, a necessidade ou o desejo de passá-lo a outro indivíduo. O autor Haldeman, de 2006, na página 321, complementa destacando que o emissor é o responsável pela apresentação das informações de modo claro e conciso. Elas devem estar sempre completa e exposta de maneira que o receptor consiga entendê-las corretamente. Sua mensagem deve ser relevante para o receptor. O receptor é o público que recebe a mensagem. É aquele que interpreta aquilo que foi enviado pelo emissor. Sem chegar a mensagem até o receptor, a comunicação nunca acontecerá. Atos, em 2009, na 5ª página, conceitua receptor como aquele a quem dirige a mensagem, aquele que recebe a informação e decodifica, ou, isto é, transforma os impulsos físicos, como sinais, em mensagens recuperadas. Nesse sentido, quem recebe a mensagem deve compreender as informações corretamente e certificar-se de que captou a ideia emitida. O código é uma série de símbolos ou um conjunto de sinais comuns ao emissor e ao receptor. A codificação acontece quando o emissor traduz esses símbolos ou sinais em informações a ser transmitidas. O receptor interpreta a ideia do emissor e, a partir de um código, pode ser verbal, como a palavra falada ou escrita, e não verbal, como sinais de trânsito, por exemplo. Esse processo é chamado de decodificação.
Existe ainda algumas circunstâncias em que todos os signos emitidos são compreendidos pelo receptor, que manifesta-se com uma comunicação perfeita. Todavia, a comunicação não se efetiva apenas pelos códigos verbais, mas também pelos não verbais, utilizado pelos surdos, cegos, mudos e afásicos, que criam e recriam seus próprios signos. Essas pessoas visualizam, sentem. O canal é o meio escolhido pelo emissor para a transmissão da mensagem ao receptor. Pode ser oral, escrito, visual ou corporal. Serve de suporte no processo de comunicação. Contudo, para que a comunicação seja... Pimenta, em 2009, relaciona os canais ou veículos de comunicação mais usados. Citam-se como meios visuais as instruções, as ordens, as circulares, as cartas pessoais, os manuais, os quadros de aviso, os panfletos, os jornais, as revistas, o fax, as pinturas, o e-mail, as fotografias, os formulários, os mapas, entre outros. Os auditivos configuram-se em entrevistas, reuniões, conferências, buzinas, apitos, alto-falantes. Atualmente, as redes sociais têm se constituído em um moderno canal de comunicação. Ela serve para a transmissão de informações e formações de opinião pública. Uma rede de relacionamento social gigantesca atuante no mundo, por exemplo, assume como uma comunicação imediata para muitos. Outra rede de relacionamento social, também gigantesca, permite a utilização de mensagens instantâneas de texto, essencialmente para a partilha de experiências e críticas entre as comunidades de cidadãos. Agora que você conhece os elementos básicos da comunicação, o ruído na comunicação é todo sinal considerado indesejável na transmissão de uma mensagem por meio de um canal. É como se fosse aquela brincadeira de telefone sem fio. Assim sendo, o ruído é como se fosse tudo que dificulta a comunicação e o que interfere na transmissão e perturba a recepção da mensagem, bem como a sua compreensão. Porém, o feedback é um termo da eletrônica que significa retroalimentação. Entende-se como a percepção do outro, baseada nos filtros que ele possui para aprender o ambiente ao seu redor. É uma palavra de origem inglesa composta por radicais, como feed, que significa alimentar, e back, que significa voltar. E esses termos significam retorno da informação, resposta ou efeito retroativo. Assim, o feedback serve como fonte de ajustes entre o receptor e o emissor e pode proporcionar alterações na conduta, confirmar posições, modificar a mensagem da resposta, alterar comportamentos e reações. Portanto, o feedback é uma ferramenta gerencial que atinge diretamente a comunidade e deve ser utilizado para potencializar os talentos, estimular o comprometimento e aprimorar os desempenhos.